Boa tarde, pessoal. Dando sequência, né, às oficinas do projeto Gastronomia na Serra, da Sociedade Musical União dos Artistas, por meio da Lei Aldir Blanc. Hoje nós vamos ter a segunda parte, né, para concluir aí as oficinas. Da oficina 1, Isso dá um caldo, Identidade e Valor Turístico do Alimento em Muriaé, com Flávio Dornas. E, tenho certeza que isso vai dar um caldo bom, hein? Ou alguns caldos. Vou passar a palavra aí para você, Flávio. Obrigada, tá? Obrigado a você, Elise. Vários caldos, né? A gente tem caldos aí para todo lado. Você viu que maravilha esse aí, né? Eu queria, pessoal, começar falando, né, que a receita do prato que eu estou fazendo está à disposição, né, para vocês. Quem tiver uma caneta, um papel, eu vou dar algumas dicas também durante a confecção, né? Eu fiz um pré-preparo, já adiantei algumas coisas para a gente ter otimização do tempo. E eu vou pedir que vocês só falem o nome de vocês e o que vocês estão fazendo, né? O que vocês vão apresentar. Na sequência, eu faço o preparo do meu prato. E aí, enquanto eu monto a mesa, vocês vão estar apresentando um por um o prato de vocês. A gente vai preparando juntos, né? Agora vocês podem falar, à medida que eu for chamando, o nome, o prato que está fazendo e dar um resuminho de como é que faz. Se puderem publicar a receita no grupo do Zap, a gente ainda deixa ele ativo essa semana, né? Seria muito bom que vocês publicassem as receitas lá, para a gente trocar receita. Adoro trocar receita, gente. Tá? E aí sempre vem alguma coisa interessante, sempre vem um jeito da pessoa de preparar, e isso é muito bom. Eu vou chamar de acordo com a minha ordem aqui da lista. Paulo, você já está até com o microfone aberto, parece? Se você quiser falar sobre o que você está fazendo, né? Por favor. Bom, eu vou fazer um bambá de taioba, né, seguindo a sua sugestão, mas quando você falou da taioba, e a taioba foi tão presente semana passada aqui, e está numa época boa, pelo menos aqui para taioba, eu resolvi fazer ele com taioba, que eu nunca tinha feito. De carne eu vou usar a costelinha e a barriga, e o preparo é o mesmo, assim, eu acho que eu só faço talvez um pouco diferente aí, que a gente falou anteontem sobre a cor do caldo, né? Quando aquela canjiquinha amarelinha chega na mesa, me dá até um arrepio, eu falo, meu Deus do céu, estragaram o negócio. Então eu faço ele da seguinte forma: primeiro eu frito a barriga, faço um pingue frito, a barriga é uma carne dura, aí eu deixo ela cozinhar mais tempo, depois eu tiro, aproveito aquela gordura ali, frito a costelinha, um pouquinho mais macia, e deixo caramelizar bem, né? Na hora que ela está pronta, eu tiro dali, aí eu solto o fundo da panela ali com um pouco de água, cebola, coloco a água para ferver, coloco o fubá naquela borra de carne, naquele fundo solto ali, e depois eu volto com a costelinha, com a taioba, e deixo acabar de cozinhar ali. Eu tiro a costelinha, porque senão ela fica lavada a carne, então para ela ficar mais firmezinha, eu faço esse processo. Maravilha, isso deve ficar bom demais. Demais. Legal você ter optado por fazer a taioba. Eu acabei escolhendo a taioba, apesar da gente já ter usado ela na oficina anterior, por entender que é uma coisa muito característica da cidade, assim. Eu imagino que por conta dos terrenos, né, mais úmidos e tudo, a gente deve ter taioba para todo lado aí. Ela se presta não só para fazer refogado, para usar no caldo, aí, como a gente está usando nesse bambá, mas também dá para fazer charutinho, dá para fazer um tanto de coisa legal com taioba, né? Que eu acho que a gente vale a pena experimentar e criar coisas aí com o que tem na região. Obrigado, Paulo. Elise, você está cozinhando também? Sinceramente, eu não tô. Ah, tá bom. Eu te mando um marmitex, tá? Espera aí. Obrigada, tá? Por favor. Osana, você, por favor, puder contar pra gente aí um pouco dessa maravilha e botar de novo a imagem aí pra gente ver.
Olá, que bom que gostou, obrigada. Hoje eu vou ter... Tá, deixa eu contar a história primeiro dele, aí depois eu ponho, por favor. É uma moranguinha recheada com... Não, primeiro assei a moranga, né? Uma mini moranga no forno, baixa temperatura, por mais ou menos 1 hora. Aí eu salteei uns cogumelos Paris na cebola roxa, no alho, um pouquinho de vinho, um pouco de queijo de cabra com requeijão. Passei requeijão no fundo da abóbora e coloquei esse recheio de cogumelo. E levei no forno um pouquinho para gratinar. Esse é o prato. Muito bom. E se você fosse falar um pouco da identidade desse prato, qual que você daria? Qual a identidade que você daria para ele? Ele eu acho que uma gastronomia francesa, pelo jeito que eu fiz a cocção dele, né? Exatamente. Eu fiz uma redução do cogumelo, um refogado do cogumelo e uma redução no vinho branco. Isso. Então, eu acho que tem essa pegada, sim, francesa. E essa montagem bonita aí, né? Ficou muito bonito, que louça linda. Obrigada. Muito bom gosto. Obrigada, Flávio. Compartilha de novo. Na sequência, gente, nós temos a Letícia, que é uma pessoa que chegou para o grupo hoje. Não sei se ela conseguiu acompanhar um pouco o que a gente está fazendo aí nessa semana, né? Mas podia abrir o microfone e o vídeo, Letícia, para a gente bater um papo um pouquinho? Se apresentar, contar para a gente de onde que você é. Muito lindo. Obrigado, Osana. Letícia, você consegue abrir seu áudio, Letícia, e participar com a gente um pouquinho? Pelo visto, Letícia está com alguma dificuldade também. Eu, às vezes, fico preocupado se quem não abre áudio ou vídeo, se está presente mesmo. Eu fico imaginando a pessoa que colocou lá para poder participar da oficina, foi atender um telefone e acabou ficando. Mas vamos lá. Patrícia Brito, você está fazendo caldinho também, Patrícia? Uma sopinha, alguma coisa? Então, olha só, eu vou fazer um creme de legumes, né, que foi um assado que eu fiz com castanhas, então sobrou desse assado. E aí eu vou fazer um fundo com cebola, alho porró, salsinha e tal, e vou fazer um creme. Bater depois no liquidificador. E é isso que eu vou fazer, assim, que eu achei. Eu tô com esse sabor na minha boca, sabe? Eu tenho uma memória afetiva com tá bem, muito com azeite, Eu tenho uma memória afetiva com esses creminhos de legume que me parece papinha de neném, assim. Não parece papinha de neném, esses cremes de legumes? Eu acho uma delícia. Eu gosto muito. Parece. Vamos lá. Eu também. E eu gosto de comer muito. A minha avó, o Flávio, essa é uma receita assim, dos legumes da minha avó, mesmo da minha mãe, sobrava alguma coisa, mas virava esse creme, né? E esse, especialmente, eu vou jogar um queijinho em cima. Nossa, bom demais. Quais legumes que você vai usar, Patrícia, além desses que você colocou no fundo? Quais legumes que você vai usar, Patrícia, além desses que você colocou no fundo? Batata doce,
batata doce. Além desses que já estão assados, batata doce, berinjela, cenoura e chuchu. Eu fiz um apanhado aí de legumes e assei. E assei com azeite e castanha e cogumelo. Vai dar um toque especial aí no gosto disso, né? Muito bom. Deixa eu ver a próxima pessoa aqui da minha lista. Viviane. Você está cozinhando, Viviane? Conta pra gente. Oi, tô escutando bem. A Viviane falou que tá no atendimento agora, ela já volta. Tá. Acabou de colocar lá. Ela falou no bate-papo e eu não vi, né? Vamos dar mais uma oportunidade para ver se a Letícia ou a Carol entram, né? Quem tiver com possibilidade de entrar aí, uma das duas pode entrar. Olá, eu sou Carol. Oi, Carol. Tudo bom? Desculpa não ter falado antes. Eu estava com um probleminha no microfone, mas ouvi você falar comigo, sim. Tranquilo, acontece. Então, eu sou de Salvador. Eu estou aqui para observar vocês, mas não estou cozinhando nada, não. Admito que eu estou para aprender mais. Na verdade, informações. A gente fez uma primeira parte da oficina, onde a gente conversou um pouco sobre identidade alimentar, a Salvador foi até uma das imagens que a gente usou para conversar um pouco sobre identidade, né? Você gosta de cozinhar? Eu gosto, não sou muito prendada, não, mas eu tô aí, dar um pouco mais de atenção a isso. Legal. Eu já morei em Salvador, já montei restaurante para cliente meu em Salvador, gosto muito de Salvador, é uma cidade perfumada de dendê, né? Sim. Eu gosto muito da comida baiana. Hoje a gente propôs de cada um preparar um caldo ou um creme, alguma coisa afetiva de lembrança aí, pessoal, né? Eu não sei se você chegou a ver lá no grupo do WhatsApp, eu mandei 2 receitas cremosas, caldulentas, não vi, me perdoe. Um bambá, que pode ser feito com couve, mas aqui nós estamos fazendo com taioba, né? E estou fazendo uma canjica, que é uma coisa que também se come aí na Bahia. Né? São João aqui, a canjica é muito forte. Meio de junho. Eu estou propondo umas modas diferentes aí com a canjica, vamos ver o que vocês acham, tá? Pronto. Letícia, obrigado, Carol. Aproveite, fique à vontade para poder fazer perguntas. A ideia realmente é participar, é como se a gente estivesse na cozinha de casa, batendo um papo e cozinhando, tá bom? Letícia, você está na área? Se você conseguir abrir seu áudio e seu vídeo, Letícia, pode pedir licença a qualquer momento, tá? Para a gente conhecer mais. Letícia é de São Paulo, né, Elise? Isso, São Paulo. Legal. Pessoal, até algumas pessoas já usaram algumas coisas que a gente conversou aí na oficina passada, né? Eu também vou fazer o meu bambá utilizando como base um fundo de legumes, tá? Eu vou agora abrir aqui só um instantinho, tirar meu... Gente, só um instantinho que já vou abrir aqui a câmera da TV para vocês verem a minha cozinha. Eu, hein? Ah, tá. Eu apanhando aqui com esse... Eu fiz o pré-preparo, como eu disse, tá? Já deixei alguns legumes cortados aqui para fazer o caldo. Deixa eu ligar as panelas aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, gente, Vocês estão conseguindo ver minhas panelas agora, pessoal?
Como eu disse, eu fiz eu separei alguns legumes aqui, né? Uma cebola, um alho que eu descasquei, só dei uma amassadinha nele, tá? Talo de salsinha, uns talinhos de cebolinha também, tá? E vou estar dando uma aquecida nisso numa frigideira, com um pouquinho de azeite. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, bem claro. Então tá bom. Por que eu dou uma aquecida nisso? Normalmente, antes de colocar ele para dar uma fervida numa água, essa aquecida ela ajuda a realçar os sabores desses alimentos, tá? Como eu disse, eu não gosto muito de acrescentar legumes de sabores muito fortes para eles não roubarem, né, o sabor da preparação. Eu optei por fazer um fundo de legumes mais simples para poder, como eu tenho vários ingredientes complementares para colocar no bambá, para eles não roubarem, para esse fundo não roubar o sabor. Eu vou fazer uma base com fubá bem suave, né? E complementar esse sabor com outros ingredientes. Paralelo a isso, gente, eu já fritei, comecei a fritar um pouco o meu bacon, tá? Vou fritar também uma linguiça defumada. A costelinha, eu estou pensando, eu tive uma ideia aqui, vou colocar ela também no fundo do legume, junto com os legumes, tá? Por quê? Toda vez que a gente usa alguma carne defumada, alguma carne com osso na composição de um fundo, a gente enriquece muito o sabor desse fundo. Quem é vegetariano aí faz a opção, né, de não utilizar. Nesse caso, eu recomendaria aí colocar, né, um alho poró, um salsão, tá? Porque essas coisas vão dar mais riqueza de sabor para esse bambá. No meu caso, como eu não sou vegetariano e a gente tem trabalhado com gorduras animais aí para poder dar um sabor mais rico para esses pratos, né, calderosos aí, eu já, como eu disse, dou uma puxadinha, né? Coloquei um fiozinho de azeite porque a própria costelinha já tem, né? Eu já tinha uma água fervendo aqui, tá? Vou retomar aqui o bacon fritando, né? Enquanto essa água ferve com esses legumes para poder me dar um caldinho saboroso aí para fazer a base do bambá. A canjica, gente, eu já dei uma adiantada nela. Conforme na receita, eu deixei de molho, né? Cozinhei ela numa água. Depois de cozida, eu coloquei numa panela leite condensado, leite. Também coloquei cravo e canela. Eu gosto do cravo e canela para poder dar um sabor, né? Um pau de canela, um pouquinho de cravo. Não muito, porque o cravo é muito forte, né? E ela já está ali no ponto, né? Para ser servida. Eu deixei ferver depois que eu misturei com leite condensado, para ela ficar cremosa, né? Já está numa consistência mais cremosa. E depois, na hora de servir, eu vou estar propondo algumas brincadeiras de complementos, né? Já tem os complementos clássicos, normalmente o pessoal coloca amendoim, tem gente que coloca coco. Eu estou com uma proposta de colocar outras coisas aí que a gente vai ver, tá? Minha panela já esquentou aqui um pouco mais. Eu vou colocar essa linguiça também, para pegar uma corzinha, né? Ela também é defumada. Essas coisas que levam caldos, eu acho bem interessante trabalhar com elementos defumados, tá? Porque eles dão um sabor realmente muito rico. No caso como eu disse, de terem pessoas aí que não comem carne,
a gente pode estar usando alguma coisa defumada. Tem temperos defumados, né? Eu, no caso, até coloquei na mesa, vou mostrar para vocês depois, uma páprica defumada que está muito comum agora e mais fácil de achar, né? Mas também já fiz pratos usando, às vezes, um provolone ou um outro queijo que tivesse sido defumado para dar uma enriquecida nesse sabor, tá? Vamos deixar isso fritar um pouquinho. Para poder fazer o bambá, eu optei por usar, gente, uma farinha a partir da farinha de milho flocada. Não sei se vocês conhecem. Em algumas regiões, o pessoal até vende flocão. Eles chamam ela de flocão, que é usada muito para fazer cuscuz e tal. No caso aqui, eu consigo em BH essa farinha flocada. O que eu faço é dar uma peneirada nela. Eu prefiro o fubá assim, né, a farinha de milho assim, porque ela dá uma rusticidade para esse bambá, né? Ele fica um pouco mais grossinho e fica muito saboroso, né? Essa farinha flocada, ela é levemente torrada, tá? E eu gosto de guardar esses pedacinhos aqui, ó, para colocar, né, no caso aí desse bambá, para colocar por cima dele para ter uma certa crocância, tá? Essa farinha também, gente, para farofas, tá? Fica muito gostosa. No caso, alguém lembra aí a dica que a Patrícia deu lá com o fubá? Eu tô com um caldo quente, né? Eu não posso, na hora que eu for fazer o bambá, simplesmente acrescentar a farinha nesse caldo fervente. Eu teria que dissolver ela num pouco de água, tá? Água fria, para ela não embolar na hora de colocar nesse caldo, tá? Eu vou finalizar essa linguiça num processo normal, tá, gente? Eu deixaria ferver pelo menos meia hora esses legumes, tá? Para a gente obter aí um sabor bem rico desse caldinho, tá? Nesse caso, como eu estou fazendo um processo um pouco mais rápido aqui com vocês, eu já vou acelerar o processo. Eu estou usando um pouco de banha, tá, gente? Banha de torresmo, que de vez em quando eu faço aqui. Alho picado. Eu coloco o alho sem dó, sabe, gente? Eu gosto muito de alho. Muito cuidado com o alho, principalmente nesse caso que eu estou usando uma panela de pedra, né? Para ele não queimar. Muita gente já mistura o alho com a cebola. Eu, pessoalmente, gosto de dar uma douradinha nele, né? Em outros pratos, quando eu não quero ele com um sabor tão forte, eu já misturo com a cebola. O resultado final, algumas pessoas comparam, quando você mistura o alho e a cebola assim, num refogado, com o sabor da cebolete, que é aquela cebolinha pequena francesa, né? Aqui meu alho já começou a dourar. Eu vou acrescentar a cebola. Ela vai frear um pouco esse dourado, né, do alho, para ele não queimar. Para não passar do dourado para outra coisa. Primeira vez que eu estou cozinhando e trabalhando de cameraman ao mesmo tempo, gente. Tá dando para vocês verem direitinho? Sim, está. O Cláudio tá maravilhoso. Eu também estou preparando o meu aqui. Oi? Parece que eu estou sentindo o aroma daqui. Quem tem aquele coador chique lá, que é o chinois,
pode estar usando um chinois, no caso aqui, eu vou usar uma peneirinha mesmo, tá? Para coar esse caldo. Como eu disse, eu deixaria mais um pouco, mas mesmo esse pouquinho já deu um sabor bem interessante aqui. Ô Flávio. Sim. Você deixaria quanto tempo esse fundo cozinhando? Na verdade, esses fundos eram muito usados em hotéis, né, para enriquecer sabor. Às vezes ficavam em hotel, que a gente tem fogão ligado e fogo ligado o dia inteiro, ficavam horas cozinhando. Mas com meia hora ele já tem um resultado bem legal, tá? Nesse caso meu aqui, que eu coloquei a costelinha junto, né? Essa gordura da costelinha também já solta, né? Já dá um sabor bem legal. Meia horinha de fervura já dá um sabor. Esse caldo, gente, ele pode ser usado para fazer sopa, fazer arroz com ele é uma coisa, né? Fica muito gostoso. Um simples arroz branco que você faz com caldo desse, além dele ficar rico em nutrientes, dos legumes, ele fica muito saboroso. Eu só tomo um certo cuidado com esse caldo quando eu tenho que fazer alguma coisa que pode correr o risco de azedar mais depressa, tá? Por exemplo, ele não fica ruim com feijão, por exemplo, mas eu já percebi que pela riqueza de açúcares, de coisas liberadas aqui, esse feijão tende a azedar mais depressa, tá? Mas para um consumo imediato, né, eu recomendo. A gente no Brasil, a gente tem mania de fazer as coisas e deixar para amanhã, né, fazer uma quantidade maior e tal. Para consumo imediato, você pode usar esse caldo em qualquer preparação, tá, gente? Olha que maravilha que tá isso. Você vê que ele já obteve uma coloração, né? Tá mais douradinho, até por causa do alho e da cebola, né? Mas também por conta da costelinha defumada. Oi, alguém falou alguma coisa? Eu vou acrescentar um pouco de água, gente, no fubá e vou misturar ele. Como eu disse, já que eu vou acrescentar ele num líquido fervente, é importante, né, diluir ele aí. Só um instantinho. Agora sim. Diluir ele numa água, né? E na hora de acrescentar e já ir mexendo, tá? Você imagina que a riqueza de sabores que já tem dentro desse caldo, né? Eu vou deixar agora o fubá cozinhar, né? É importante respeitar um tempo de cozimento aí, tá, gente? Porque o sabor, né, de qualquer elemento farináceo que tem amido, ele altera depois que cozinha um pouco, né? E fica mais saboroso. Quem tiver pode estar usando um fouet também, né, gente? Ele é ótimo caso comece a embolar para desembolar essas coisas, né? Eu vou usar um forninho que eu tenho aqui para me ajudar nesse processo das carnes, para elas ficarem mais crocantes, com uma cor mais bonita. Eu estou fazendo uma pescaria aqui agora também, tirando, né, do caldo a costelinha para ela dar uma fritadinha, né, gente? Para ficar com aquele sabor maravilhoso que a costelinha fica quando frita. Em casa, vocês podem estar, né, realmente chegando ela num óleo, né, numa friturazinha, ou se quiserem, pode também colocar no forno e deixar ela assar um pouquinho até dourar, tá? Que é o que eu vou fazer. Hoje o pessoal tem as airfry da vida aí, né, gente? Que aqui eu coloquei, tá vendo?
numa cesta. Esse forninho meu permite que essas coisas sejam preparadas como se fosse uma airfryer. Nesse caso, o ar circula, sabe, gente, nele, e dá uma fritada, que é o que eu quero aqui. É bom que tem temporizador, né, tem um certo controle. Eu vou colocar aqui uns 15 minutinhos. É o bastante para ele dar uma dourada e atiçar os sabores dessas carnes. Como eu falei, sempre mexendo o bambá, tá? Até ele chegar na espessura lá. Eu achei interessante essa dica que você deu aí desse fundo aí para fazer arroz. Eu falo isso muito com as pessoas, às vezes acham que arroz só faz com água. Não, você faz com caldo, com fundo. Inclusive, eu já vi gente colocando o famoso caldo de galinha, caldo quinó, que a gente falou tanto dele anteontem, colocando na água para fazer arroz, que fica muito gostoso. Ora, faça então esse fundo, faça esse caldo, que o que você fez aí nada mais é do que esse caldo, só que de forma natural, de forma saudável, né? Seu áudio tá desligado. É uma maravilha quando a gente consegue enriquecer um prato com sabores assim. Eu era menino e eu ia em restaurantes aqui em BH e achava o arroz diferente, sabe? Eu ficava, gente, que arroz perfumado, que arroz gostoso. E depois é que eu fui entender, né? Aqui a gente tem uma escola de cozinha do Senac, foi uma das primeiras escolas de cozinha do país. Quem fez a montagem dessa escola foi um francês, Eutis, que ele chamava. E essa culinária afrancesada, ela invadiu o comércio da cidade na década de 60, 70 por causa dele, né? Mas com toques extremamente mineiros. Por exemplo, eu comia esse arroz com perfume de fundo de legumes, ele era feito no fogão de lenha, Paulo, num restaurante no centro de BH. Eu nunca vou esquecer disso, era saborosíssimo e era misterioso para mim, porque eu falava, gente, mas é diferente do arroz da minha mãe, né? Tem um sabor rico. Depois eu entendi que eles faziam um fundo de legumes. Em restaurante, gente, como eu disse, é comum sempre ter uma panela com água fervendo em cima do fogão, que é esse fundo de legumes, que é usado às vezes para poder acrescentar líquido em algum prato, algum molho, algum ensopado. Aquilo fica sempre ali, às vezes até facilita para cozimento rápido de algum legume, né? Isso tudo são praticidades, né? E a gente, quando está cozinhando, se você já tem uma água fervendo, às vezes, ajuda muito para fazer um arroz mais depressa, para cozinhar alguma coisa. Eu já até mandei para vocês um pouco da mesa, né? Para servir o bambá, eu optei por pegar um prato fundo. No caso, eles chamam esse prato de chapéu, né? Porque ele tem uma tigela no meio dele, mas pode ser um prato fundo qualquer. Eu coloquei uma folha de taioba, escolhi uma de um tamanho que me agradou, né? Até pensei em dar uma branqueada nela, que é quando a gente passa essas folhas em água fervente, depois resfria, mas não vai precisar, porque na hora que eu colocar o caldo quente aqui, ela já vai dar uma murchadinha nessa parte do meio, né? E a ideia é o seguinte, é acrescentar, né, as coisas que eu quiser, tá? Eu gosto muito de servir, não só na minha casa, ou num restaurante, ou num evento, quando eu sirvo caldo, um buffet com complementos, né? Que foi a proposta que eu sugeri para vocês aqui. No caso, eu coloquei crisps de cebola, que é uma delícia para colocar nesses caldos, para colocar em outros, em sopas e tal, né? Quem aí sabe fazer crisp de cebola? Você sabe, Paulo, fazer crisp? Oi, tem alguém mais aí comigo? Sei sim. O crisp de cebola, como é que você faz, Paulo? Vamos ver se é do mesmo jeito que eu. Bom, eu faço ele de duas formas. Eu faço ele empanadinho, empana a cebola com um pouquinho de farinha, óleo quente,
Ou faço ela sem empanar também, ela não fica tão crocante quanto, mas fica legal também dependendo do uso. É isso mesmo. Um dos segredos para fazer essas coisas ficarem crocantes é exatamente passar na farinha de trigo. Nesse caso é cortar a cebola nos tamanhos que você quer fazer, né? Eu gosto de fazer ela cortada pequenininha, né? Eu corto ela em rodelas, depois eu repico ela, tá? Passo na farinha de trigo, né? Tiro o excesso numa peneira e frito. Frito e deixo escorrer, tem que ficar bem escorrido para ela não ficar, né, muito gordurosa. E o que acontece? Essa prática de colocar alguns elementos que a gente vai fritar, alguns alimentos que a gente vai fritar, passado na farinha de trigo, ela já é usada em outras coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente vai fazer um peixe, você pode fazer essa alternativa. Muitas vezes você vai fazer um filé de peixe, e é uma forma de você manter a formatação do filé bonita, né? Às vezes é um tipo de peixe que ele é mais macio, ele tende, às vezes, na hora de grelhar, ele dá uma despedaçada. Então, se você passa ele levemente na farinha de trigo, tira o excesso e grelha ele assim, ele fica mais firme. Um segredinho também, quem aí já comeu aquele camarão maluquinho? É um camarão fritinho, né? Normalmente é aquele camarão menor, né? O sete barbas. Eu falo o seguinte, a maioria das pessoas, porque eu não como camarão se não estiver limpo. Para você limpar não sobra muita coisa, né? Se você descascar, então, eu falo que você não pode nem aquecer ele muito, que ele vira um cisco. Alguns restaurantes optaram por servir de uns tempos para cá o camarão que a gente chama de maluquinho aqui em Belo Horizonte, e é um camarão fritinho, mas o grande segredo é exatamente passar ele no fubá antes de fritar. No fubá não, na farinha de trigo antes de fritar, tá? Por quê? Quando você passa na farinha de trigo, ele dá uma reação na hora da fritura, que essa casca fica comestível. Você consegue mastigar, ela fica crocante, ela despedaça toda. Lógico que o sabor fica uma delícia, que, como eu disse, o gosto do camarão está na casca, né? Em alguns locais eles fazem só fritando o camarão, e você vai ver que na hora que você vai mastigar o camarão, aquilo fica um pouco desagradável, né? A consistência da casca ela é muito dura, você não consegue mastigar ela direito, até para engolir aquele difícil. Mas se passar na farinha de trigo, você mastiga tudo como se fosse uma coisa só, tá? E fica muito gostoso. Então, assim, essa técnica de fazer o crisp é muito gostosa, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu fui num sacolão que tem aqui perto de casa e tinha pimenta biquinho, e eu acabei fazendo uma conserva de pimenta biquinho, tá? Eu, quando faço uma conserva de pimenta biquinho, você vê que eu adquiri outras pimentas, provavelmente vou fazer conserva da maioria, né, para ter pimenta na geladeira por mais tempo. Eu faço uma conserva de vinagre com aguardente, porque eu acho que o sabor da pimenta fica valorizado. Nesse caso, eu coloco um pouco de açúcar também, que ajuda a diminuir a acidez desse vinagre, né? Sal, porque eu gosto dessa conserva salgada, tá? E dou uma fervida, né, nessa pimenta nesse caldo, né, até ela ficar na consistência que eu quero, porque a pimenta biquinho é um pouco mais firme, e quando você ferve, ela dá uma cozida, além dela absorver, o caldo já também pega o sabor dela. Deixo esfriar, se eu for fazer conserva mesmo, deixo esfriar, monto no vidro, depois fervo ele tampado de novo, aí ele vira uma conserva, ou então deixo só na geladeira mesmo, tá, gente? A pimenta biquinho, ela não é uma pimenta que arde, eu não sei se nos outros locais do país a gente consegue dela, né? Se a Letícia em São Paulo, se a menina lá de Curitiba consegue, né? Mas é uma pimenta muito gostosa, se alguém vier a Minas e tiver como levar para vocês vão gostar. Eu também separei, como eu disse, o floco da farinha de biju, né, para colocar. Eu acho que é uma crocância interessante, assim, para você colocar por cima, né. Os caldos ficam muito gostosos, né, gente, quando a gente acrescenta coisas com textura diferente para comer na hora, né. Lembra que eu falei da páprica defumada? Ela é um elemento que eu posso usar nesse prato também, né. Eu não só vou usar ela para temperar um pouquinho aqui o meu prato, mas também usei para decorar o entorno do prato, ó. Contar para vocês, isso é um segredo de cozinheiro, tá? Em restaurante, muitas vezes a gente decora as bordas de prato para não ficar
as digitais dos cozinheiros aparecendo no prato que chega na mesa, tá? Aqui eu tenho um torresminho, gente, que eu chamo ele de torresmo pipoca. Ele fica do tamanho de uma pipoca, eu corto ele menor, faço ele, né, é um torresmo de pele, não é um torresmo de barriga, e ele fica, é igual comer pipoca, gente, só que com o gosto maravilhoso do torresmo, né, mas a consistência é muito interessante, e para acompanhar caldos, para acompanhar coisas desse tipo também ele é maravilhoso, tá? Eu também tenho um pouco de alho frito, né, cheiro verde, e também desfiei um pouco de palmito, né? Quem tem o privilégio de ter o palmito fresco, também é uma coisa que pode ser usada, faz ele, né? E depois coloca ele como complemento, né? Mas quem não tem esse privilégio aí tem que usar o de lata mesmo, que foi o que eu acabei usando hoje aqui. E estou propondo, lembra que eu falei lá do caldo de mocotó? Estou propondo da gente ter um ovo de codorna também para jogar nesse caldo fervente, tá? Além dele ficar bem interessante, assim, porque ele cozinha no caldo, né, ficando aqueles pedaços da clara, da gema cozidinhos ali, né, enriquece. A ideia do caldo é dele ser mais rico de nutrientes mesmo, ser um alimento mais rico, né, e é uma alternativa. E aí não pode faltar, gente, a pimentinha, né, para quem gosta, não pode faltar pimenta. Eu proponho, para a brincadeira ficar completa, se vocês forem fazer, colocar a taioba em folha para a pessoa rasgar na hora. Né? As mãos devidamente higienizadas, a pessoa pode ir rasgando e colocando isso dentro do caldo, né, do mingau do fubá, né, na hora. Né? Porque realmente ele cozinhando no próprio mingau vai ficar muito gostoso. Patrícia, pode falar. Na verdade, eu ia escrever e bati na tecla errada aqui, desculpa. Agora fala também. Agora eu vou falar, que isso tá maravilhoso, essa discussão toda. E quando você fala dessa coisa de rasgar, né, e comer isso com a mão, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque há uma resistência, às vezes, né, que as pessoas têm de comer alguma coisa com as próprias mãos, né? Então, eu acho que isso é fabuloso, né? É uma pauta que a gente tem que entrar com ela de sola mesmo, né? Porque, afinal de contas, quando a gente tem essa discussão, que é essa história de você sentir o paladar para além da própria boca, mas também sentir pelas mãos, né? Isso é fenomenal. Mas, desculpa que eu ia só escrever isso e acabou que eu dei essa... Sempre bom ouvir essa voz sua, essa doçura toda. Obrigado, querida. Eu acho que a questão da ludicidade, que eu coloquei até lá no vídeo, né, gente, no vídeo, no áudio, dentro do WhatsApp, a comida é uma experiência, né? Ela pode ser uma experiência. Você imagina as pessoas tendo um caldeirão com esse mingau de fubá e esses ingredientes todos numa mesa, né? As folhas inteiras de taioba, rasgando essa taioba ali. O alimento, numa situação dessa, vira uma cerimônia, né? De compartilhamento. Como eu falei, fica uma coisa lúdica, né? Oi, Patrícia. Não fiz de novo, não. Minha mãozinha tá normal. Ah, não. Mas é porque você falou alguma coisa, eu achei que você estava... Deixa eu baixar ela aqui para você. Baixei. Não. Obrigada, amigo. Gente, eu costumo, às vezes, se é um grupo de pessoas que eu sei que gosta de pimenta, eu já coloco um pouco de pimenta no próprio caldo, porque eu gosto muito de pimenta, tá? Mas, como eu trabalho em locais que eu não sei exatamente o gosto das pessoas, essa coisa de ter os ingredientes separados é muito legal. Por exemplo, a minha mãe não comia cebolinha, né? Então eu fazia o cheiro verde para ela separado, a cebolinha e salsinha, porque ela não comia cebolinha. E isso torna o seu prato muito mais rico de possibilidades para as pessoas comerem. Sempre tem um que não come cebolinha, um que não come torresmo, um que não come carne. Fazer o caldo mais neutro, sem gordura animal, permite que um vegetariano também possa comer desse caldo, colocando aí, no caso, o palmito, né? Colocando os elementos que não são aí de proteína animal. Agora o Paulo quer falar. Pode falar, Paulo.
Não, só complementando o que você estava dizendo, eu acho o seguinte: quando você vai num restaurante só para se alimentar, a gente faz isso às vezes no dia a dia, você vai no self-service, você faz seu prato, senta na mesa e come. Mas quando você vai, imagino eu, né, essa é a minha opinião, quando você vai num restaurante, eu quero ir num restaurante italiano, né? Eu quero ir no restaurante italiano, comer comida italiana e com, vamos dizer assim, uma atmosfera italiana, que eu acho que isso faz parte da coisa, né? Não adianta, você vai num restaurante típico mineiro, vamos dizer assim, um almoço de domingo com a família, eu acho que faz parte de todo o processo também o cenário. Você vai comer uma comida afetiva, você tem que ter também as visões afetivas daquilo que te remete àquilo ali, né? É muito mais legal você comer um prato desse numa mesa de madeira rústica, com uma decoração também bem mineira, que seja comer com a mão ali, montar a sua coisa, fazer toda aquela experiência gastronômica, do que você pegar uma mesma comida mineira, vamos colocar o mesmo sabor, foi feita do mesmo jeito, mas você senta na praça de alimentação de um shopping para comer aquilo ali. Eu acho que faz toda a diferença, assim como você tomar um vinho numa taça bacana, ou tomar um vinho, o mesmo vinho num copo americano. Eu acho que não é a mesma coisa. Comer, como eu disse, é uma experiência, né? Eu acho que é responsabilidade do cozinheiro também proporcionar um pouco mais do que só alimento, principalmente numa situação comercial como essa que a gente está falando, né? Quando eu falo de identidade, né, eu gosto desse exemplo que você deu aí da comida italiana, Paulo, porque assim, lembra que a gente até comentou lá sobre a experiência de comer no Alfredo de Roma, né? As pessoas iam lá para comer macarrão bom? Iam, mas iam lá também por conta da simpatia do Alfredo, que chegava nas mesas, não sei se você viu aquelas fotos que eu mandei, né? Essa coisa ficou tão ostensiva assim no restaurante, que virou tradição, né, nas cantinas italianas, você ter uma cerimônia mesmo de comemoração, com o pessoal cantando, né? No Alfredo de Roma eu não achei foto para colocar, mas quando eu conheci o restaurante, eles jogavam macarrão em cima da cabeça do aniversariante. Separavam o macarrão sem molho, e era uma foto clássica que tinha no restaurante. Acho que por uma questão até ética, hoje eles não estão fazendo isso mais, por isso até que eu não achei a foto, mas os rituais, né, que podem ser criados em torno de uma mesa, eles são muito interessantes, mas são rituais que podem proporcionar confraternização, né? Tem gente que fala, não gosto de comer sozinho, né? Come sozinho, mas faça o ritual, né? Envolve o ritual. E comer de forma conjunta com outras pessoas, desenvolve hábitos maravilhosos, assim. A gente tem no mundo inteiro, né, experiências de pessoas que compartilham comida, né, ou comendo com a mão, ou usando um prato único, né. Eu falo que eu tenho saudade daquela época que a gente pedia prato para 2 nos restaurantes. Eu acho que era muito legal aquela coisa de dividir, né, aquele prato. Era uma travessa que chegava, às vezes servia num prato para cada um, ou às vezes a gente ia comendo naquela mesma travessa. Mas é higiene, não sei o quê. Eu acho que tem, né, várias formas de você fazer isso sem cair nesse higienismo, nessa preocupação, né? Em países da Europa as pessoas têm esse hábito, às vezes, de comer de forma mais compartilhada e comunitária, e eu acho que transforma a experiência do comer num ato muito bonito, tá? O meu caldo, gente, estava custando engrossar porque eu esqueci de religar o fogo. Eu dei uma ligada lá, ele deu uma engrossada, tá? Pode falar, Viviane, por favor. Queria pedir licença. Eu tenho uma reunião agora com a comissão organizadora do evento que vai acontecer, Festival Cultural Brasil em Viena, e eu vou precisar me retirar. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento por ter passado esses dias com vocês, ter aprendido tanto, feito tantos amigos. Eu sei que essa é a última aula, mas eu não quero perder vocês não, viu? E vocês são, a gente precisa unir o Triângulo Mineiro, nós ficamos muito apartados às vezes, tá? Então, se houver alguma forma da gente dar continuidade nesses encontros, eu fico imensamente agradecida.
Quem sabe a gente não faz as oficinas 2, 3 e 4, né? Os módulos podem vir, né? Fica aí a ideia, né? Da gente tentar transformar isso numa coisa dinâmica, tá? Nós temos o contato de vocês, caso surja alguma coisa nesse sentido, a gente entra em contato com vocês. Obrigado pela presença, Viviane. Vai lá participar desse evento chique, depois manda pra gente a propaganda dele. Tá bom, a gente obrigada. tá doido para ir para Viena, tá doido para ver se eles autorizam. Vocês. Em agosto vai ter uma mostra gastronômica, eu vou convidar vocês, tá? Legal, manda pra gente, manda para todo mundo. Gente, um abraço para todos, viu? Tchau. Tchau. Paulo, você acha que já dá para mostrar seu prato? Já sim, eu acabei de desligar o fogo ali, eu já vou montar meu prato. Se quiser fazer alguma coisinha ali, já volta em mim já. Quem mais vai mostrar prato, gente, além do Paulo, eu? Mais alguém está preparando prato? Parece que não, né? Paulo, se você quiser montar, eu também já vou partir para a parte da montagem do meu. Patrícia, por favor, como é que tá esse creme aí, Patrícia? Mostra pra gente essa panela, eu quero ver esse trem fervendo. A provadora oficial do Paulo tá ali aprovando o sal. Pode falar, Esse aqui Patrícia. é meu fundinho. Esse aqui é meu fundo, que eu acabei de tirar a cenoura, estou tirando aqui, vou coar agora, tem louro, tinha cenoura que eu tirei, que eu vou aproveitar, tem erva doce, tem alho e sal alho porró. Então, quase que dá para bater ele assim, né, Patrícia? Dá para bater assim. Eu não vou bater assim porque eu pretendo... Isso aqui é muito para o caldo que eu vou fazer. Porque, na verdade, o caldo já está saboroso. Entendi. Eu estou querendo só jogar mais lenha na fogueira dele. Então, eu já estou aqui, ó, no preparo já para bater. Já. Então, daqui a pouquinho eu também já tenho, viu? Paulo, já pode abrir a câmera e mostrar para a gente, então, um pouco a sua montagem? Peraí, me dá 2 minutinhos. 2 minutinhos. Gente, eu queria agradecer a todo mundo que se propôs a cozinhar. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Sair de uma rotina para cozinhar. Não sei como é que está a situação de vocês aí nesse lockdown, né? Estou vendo muita gente trabalhando, né? O trem, a coisa não pode parar, né? Mas não deixem de experimentar fazer caldinhos para as pessoas queridas, né? O caldo é uma comida acalentadora, uma comida que nesse momento ela serve também como carinho, né? Se não está frio bastante, faz um caldo frio, né? A gente pode também fazer cremes frios, né? A gente está preparando uma comida nessa época, é uma forma da gente também se concentrar. Eu falo que todo cozinheiro é um pouco alquimista, né, gente? Ele, quando para na frente de uma panela, ele transforma ingredientes, mas também ele vai transformando o que está dentro da cabeça dele, ele vai pensando, né, sobre a própria comida e sobre a vida. E eu falo que é uma alquimia isso, é uma alquimia do alimento, mas é uma alquimia também pessoal, né? Muita gente fala, Flávio, eu gosto de cozinhar, que é uma terapia. Cozinhar requer concentração, né? Requer carinho, né? Muita atenção. E muita gente, enquanto cozinha, está pensando em outras coisas, né? Então é muito interessante pensar, né, como que a cozinha pode ser um espaço para além do óbvio de só produzir alimento, né? Na cozinha a gente tem aí, nesse período que a gente estava fazendo as oficinas, algumas discussões bem interessantes, né, que envolvem economia, que envolvem uma nova forma de pensar o mundo, né, uma nova forma de se posicionar com relação à compra do alimento, se posicionar com relação ao incentivo, né, que quem compra um alimento e prepara ele dá a quem produziu aquele alimento até então, né,
Ó, que delícia, hein? Ficou bonito, Paulo. Então, esse é o meu prato. Eu plagiei a sua taioba aí, eu achei fantástica a ideia de você colocar essa taioba no prato. E eu acho que uma coisa que combina bem também é a questão da textura que você falou. Eu não coloquei o torresmo, até porque eu não tinha, mas eu acho que ia ficar um pouco pesado, já que eu usei barriga e costelinha. Sim. Aí eu fiz uma torradinha aqui e fiz na airfry, né? Para uma textura a mais para comer com esse prato, eu achei e ficou gostoso, tá? Podem acreditar. Minha provadora oficial aprovou. Eu vi ela aí dando uma escapulidinha e provando. É sempre bom ter alguém para provar a comida da gente, né? Oi? Tá com uma cara maravilhosa. Fotografa e manda pra gente, Paulo. Vou fazer a foto e vou mandar para vocês. Vou mandar no grupo depois. Gente, as carnes que eu coloquei aqui no forno já estão no ponto, eu estou tirando, tá? Vou mostrar a mesa toda montada. Como o Paulo disse, às vezes fica muito sobrecarregado com esse tanto de variedade que eu coloquei. Mas a ideia era realmente oferecer para vocês algumas ideias, né, de possibilidades. Como eu disse, eu gosto de que o caldo tenha crocância, que ele tenha texturas, né? Só um instantinho, pessoal, que eu estou montando a nossa mesa aqui. Nossa, acho que carregar essa panela fumegando vai ser difícil segurando esse celular. Vamos ver. Vou ter que abandonar o celular um instantinho, gente, só para colocar a panela lá. Como eu disse, eu quero ela fumegando na mesa por causa do refogado que eu pretendo fazer. Vocês viram que eu não coloquei sal, né, gente, no caldo, né? Nesse caso, gente, é interessante pensar que várias coisas que eu coloquei ali já tem sal, né? E aí é legal, talvez, também a cada pessoa salgar seu prato na hora, para a gente não ter o risco de estar fazendo um prato salgado demais. Eu vou... Ih, tá aqui. Eu tenho um saleiro aqui. Eu coloquei o bambá na mesa. Ele adquiriu uma consistência bem interessante. Eu acrescento as folhas de couve, né, gente? A couve não taioba. Dou uma mexidinha para ela dar uma murchada no meio desse caldo quente, né? O meu, como eu disse, eu sou carnívoro, eu vou acrescentar um pouco de bacon, uma linguicinha, a costelinha. E aí, vamos ver o que vai dar acrescentar esse ovo de codorna aqui nessa brincadeira. Ele está bem quente. O bom da panela de pedra que mantém, né, esse caldo quente. Vou colocar um pouquinho de sal aqui. Os ovos, gente, eram usados nesses cremes, nesses caldos, não só para enriquecer nutricionalmente, mas também são espessantes, tá? Eles ajudam a engrossar, né, o caldo, tá? Eu tenho ainda essa riqueza toda de coisas que eu posso experimentar, quer dizer, a porção aqui é pequena, dá para fazer uma outra versão aí colocando outros ingredientes. Vou colocar um pouquinho da páprica aqui por cima, tá? E tá servido o meu bambá de taioba, né? Aqui é correr para a diversão, tá? E é uma comida que vai ser gostosa de comer junto, né, gente?
Pensa nesse bambá da mesma forma que as pessoas pensam, às vezes, um fondue, né? Esses pratos para comer comunitariamente. Imagina que delícia sentar numa mesa com outras pessoas no inverno e, em vez de um fondue, né, comer um bambá desse. Né? Quem não quer taioba pode estar usando outras folhas, né? Pode ter a própria couve para rasgar. Né? Você pode estar fazendo, como eu disse, com só vegetariano. Né? Você pode brincar muito com isso e a partir de um prato que é muito tradicional, um prato que é bem a cara aqui de Minas, né? Agora nós vamos fazer uma brincadeira similar com a canjica, gente. Eu tinha pensado, num primeiro momento, em fazer um mingau de fubá. Que lembra que eu tinha falado do mingau de fubá? Que eu lembrava da minha mãe fazendo mingau de fubá. Eu lembro, você mudou de ideia, né? Aí eu mudei de ideia. Eu falei, não, vai ficar muito fubá, mas fica a dica, né? Eu particularmente adorei essa ideia. Sim. Eu fiquei pensando, gente, já que a gente pode cozinhar na mesa... Flávio? Fosse uma coisa similar, né? No caso, a canjica, né, quentinha, tá? Também servida num prato similar. Eu tive a ideia, gente, de decorar esse prato. Sabe que em Minas o pessoal faz aquelas rendas de papel de seda para decorar as prateleiras, recortando papel? Eu fiz um recorte aqui com os corações, né? E falei, por que eu não posso fazer uma coisa assim com canela, né? Canela que é uma coisa tão gostosa com esses cremes adocicados, né? Deixa eu pegar minha canela aqui. Eu peguei papel manteiga, gente. Medi o tamanho do prato, fiz o recorte. E coloco por cima e vou colocando a canela. Lindo. Depois, com muito cuidado, eu tiro. Só um instantinho que eu vou... Para não borrar demais a minha decoração, né? Ops. Eu posso servir a canjica. Meu Deus! A receita que eu mandei, gente, eu coloquei uma lata de leite condensado, mas se vocês forem usar complementos doces, vocês podem também, tá optando por colocar menos açúcar, tá? Só um instante, vou pegar uma colher aqui. Gostei dessa ideia aí, tá? Do molde vazado, né? Aí ele é legal para decorar pratos, para decorar também, não só pratos, mas também bolos, né? Decorar mingau de milho verde, o curau, né? Também muito dá. Bacana. Dá para decorar muita coisa legal. Agora, o maluco aqui, gente, contando como é que fica essa canjica. Lembra que eu falei do mingau de fubá lá com queijo? A relação do mineiro com queijo não é fácil, né, gente? A gente ama um queijinho. E colocar esse queijo, né, cortado em pedacinhos menores. Por que não colocar ele numa canjica? Quentinha. Enterrar ele ali dentro para ele dar uma derretida, né? E aí o cozinheiro não para de viajar, gente. Ele já ficou imaginando... A goiabada. Já que eu pus um queijo...
que eu não vou ali buscar uma goiabada, né? Você imagina que eu tô doido para experimentar isso e não posso, né? Ai, meu Deus, eu vou querer uma matula. Olha, o queijo já tá derretendo aqui no meio, por causa da canjica tá quentinha, né? Mas também, além da canjica, né? Além do queijo, você pode colocar coco. Eu tinha aqui uma castanha de caju picadinho, xerém, né? Eu adoro castanha de caju, também pode ser uma alternativa. Paçoca também fica gostoso com canjica, e você pode servir a canjica sem nada e uma paçoca do lado para a pessoa misturar, né? E já que a gente está inventando moda, gente, por que não misturar com um doce de leite? Ou uma geleia de jabuticaba? Imagina que cor linda que ela vai ficar com a geleia de jabuticaba, além de dar um sabor todo especial para ela. Nesse caso, gente, a preocupação realmente aí é só tá colocando menos doce nisso, tá? Colocando menos doce de leite ali na preparação, tá? Para que a gente possa também não exagerar. A gente tem fama, né, gente, de que nossos pratos são muito doces demais, né? E é uma herança aí da doceria portuguesa, que é muito doce, né? Mas que acho que é importante a gente ter esse carinho aí quando a gente vai cozinhar para alguém, para equilibrar, né? A questão do sal também é uma tendência, tá, gente? Da gente colocar o sal na mesa, em vez de salgar muita comida, para que cada um possa dosar. E a gente é muito viciado nessas coisas, né, gente? Sal, e no próprio açúcar, né? Em excessos. A Patrícia é adepta da comida com menos sal e menos açúcar, e ela está muito certa, porque a gente começa a exercitar também o nosso paladar, né? No fundo, nosso paladar está muito alterado. Né? Ô Flávio. Oi. Viajando na sua viagem aí, eu acho que uma farofinha de rapadura por cima aí, grossinha, acho que fica bacana também. Eu faria umas lascas de rapadura. Eu quis dizer isso, uns pedacinhos, isso, umas lascas. Umas lascas de rapadura ia ficar uma delícia, né? Mas como eu falei, aí tem que realmente preocupar de fazer a canjica mais sem doce, né? Claro, e aí cada um adocica da forma que bem entender, tá? Se a gente for parar para poder pensar, todos os dois pratos aqui, dá para experimentar uma infinidade de complementos, né? Além desses complementos que eu coloquei, às vezes eu coloco temperos também na mesa, tá? Que ele serve tanto para uma pessoa temperar uma sopa, um caldo, uma salada, colocar em cima de uma carne. Quer dizer, a gente tem que hoje fazer as pessoas, né, sair da zona de conforto. As pessoas tendem a comer sempre uma comida que ela já conhece, que ela gosta, mas as pessoas estão também aventureiras, né? Tem muita gente percebendo que ao usar tanto sal e tanto açúcar, ela pode usar condimentos, né? Para dar sabor e para trazer outra realidade para aqueles pratos. A minha preocupação, gente, é só também, como eu disse, da gente valorizar uma identidade que seja nacional nesses momentos, né? Se eu tenho a possibilidade de, em vez de trabalhar com um tempero ou com um ingrediente que não seja da nossa cultura, trabalhar com os da nossa cultura, eu estou valorizando a identidade do meu país, a identidade do meu povo, né? As pessoas que vivem de produzir esses ingredientes, né? E estou trazendo também isso para um outro patamar de relação de valor, né? A gente é um país onde a nossa cultura tende, às vezes, a ficar subjugada. Na cozinha, isso aconteceu muito, né, gente? A culinária francesa, ela domina a parte da técnica profissional, né? Mas cada vez mais outros países estão trazendo as suas técnicas de preparo, né? A gente buscar as técnicas de preparo das nossas regiões, dos nossos ancestrais, é essencial, né? A gente tem uma riqueza alimentar muito grande no Brasil, né? Como eu já disse, essa riqueza ela não está só no estado, na cidade, ela está em cada pessoa, né?
às vezes esses dias alguém me pediu uma receita de broa. E aí eu comecei a folhear os cadernos de receita, eu adoro um caderno de receita, e vi que cada pessoa tem uma receita e acaba anotando do lado ali uma coisinha a mais que ela gosta de fazer, o jeito dela de fazer. É lógico, né, que o forno que vai usar influencia, né, a farinha, né, hoje aqui a gente viu um pouquinho da diferença um pouco das farinhas, e o resultado final é sempre muito diferente, né. Se eu tenho uma farinha, por exemplo, de moinho, né, que ela é uma farinha diferente, ela é uma farinha saborosa, e eu compro essa farinha, eu estou valorizando quem produziu, né. O que eu queria deixar com essa experiência com vocês é a necessidade da gente, como cozinheiros, como pessoas que gostam de comer, de sermos guerreiros nessa luta pela preservação da identidade dos nossos alimentos, né? Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Eu espero ter notícias de preparo de vocês com valores locais, trazendo ingredientes da região de vocês e trazendo isso para compartilhar com gente de outras regiões, né? Quando eu falei da questão da identidade, hoje, cada vez mais essa identidade tem um valor turístico muito sério, né? As pessoas viajam sim para comer, existem pesquisas que falam de gente que viaja e tem como um dos fatores primordiais da viagem dele experimentar a comida daquele local, né? Eu usei, por exemplo, doce de leite Viçosa aqui para colocar, né, nessa canjica, né? Eu acho que você usar as coisas que tem no seu entorno, dialogar com as produções do seu entorno, você está transformando isso numa experiência. A gente falou aqui também da questão da experiência, né? E o alimento como experiência, ele vai para além só do ato de repor energia, né? De nos manter vivos. Ele vira uma experiência cultural, ele vira uma experiência que pode ser turística, uma experiência afetiva, né? Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu queria agora ouvir um pouquinho de cada um aí sobre tudo que a gente viveu nesses últimos dias, né? Ao todo, a grande maioria que participou dos 4 encontros, né? A ideia, como eu falei, era fazer encontros que dialogassem um com o outro, né? E eu espero que vocês tenham gostado e que tenham levado dessa experiência alguma coisa para a vida de vocês, para os negócios de vocês, para a cozinha de vocês, para o paladar de vocês. Quem quiser a palavra, não vou ficar agora forçando para ninguém falar, quem quiser a palavra, fique à vontade, tá? Eu queria, sim, um depoimento, né, para poder a gente fechar, do que foi essa experiência nesses dias para vocês. Alguém? Posso começar? Por favor, Paulo. Bom, em primeiro lugar, Flávio, uma experiência única, né? Assim como a da semana passada também, já tinha dado, né, por nos passar tanto conhecimento, e obrigado, Flávio, também por compartilhar esses momentos com a gente. Parabéns aí para a Flávia e para a Elise pela organização, e desde aqui já fica nem a sugestão, é a cobrança, né, de que tenha número 2, número 3 e por aí vai. Eu acho super válido isso. Aí, no caso aqui, a gente está usando o tema, né, Minas Gerais, Muriaé, mas eu acho super válido a gente ver aí gente de outros estados participando, de outras regiões, inclusive, Nordeste, Sul, enfim. Eu acho super válido isso, a gente valorizar aquilo que a gente tem de bom ali no local. Eu uso a tecnologia, eu sempre uso muita tecnologia a meu favor. Eu acho que a gente deve usar na cozinha. Eu só não acho que a gente pode esquecer as raízes, né? Eu fico muito preocupado. Eu sempre falo o seguinte: se a Nestlé quebrar, para mim acabou, porque como é que eu vou fazer sem ter o leite moça, porque até hoje não tem nenhum igual? Como é que eu vou fazer sem o leite ninho, porque até hoje nem o leite em pó chegou perto? Então, assim, são os sabores que a gente tem lá de trás, que com o tempo vai se perdendo, né? A economia faz isso, né? O capitalismo, infelizmente, tem esse lado ruim que faz esse tipo de coisa. A indústria, ela vai mudando as fórmulas para
diminuir o prejuízo ou para aumentar os lucros, enfim. É difícil hoje a gente ter uma cozinha assim, totalmente artesanal, até por conta de... Paulo, fica o desafio. Experimenta fazer sem o leite condensado e tentar chegar no mesmo sabor. É um desafio, mas é possível, tá? As nossas avós não tinham leite condensado. É verdade, a gente só não tem ajuda, por exemplo, do cliente que entende que aquele prato vai demorar um pouco mais, né? Então, assim, eu procuro não usar muito o micro-ondas. Eu acho que o micro-ondas é só uma emergência para descongelar e para aquecer um pouquinho determinado tipo de coisa, mas airfryer eu já uso mais. Thermomix, para quem não conhece, eu uso demais a Thermomix. Para mim, assim, na cozinha é uma maravilha. Mas, enfim, tudo isso sem esquecer das nossas raízes, sem esquecer dos ingredientes que a gente tem regionais, né? A gente está numa época boa de taioba, então vamos usar a taioba. E outros lugares também, outras regiões, com os ingredientes dali. Então, você falou do doce de leite Viçosa, vamos usar o doce de leite Viçosa, vamos valorizar aquilo que a gente tem, porque eu acho muito importante isso. Esse festival, por exemplo, de gastronomia aqui, é muito importante, que ele sempre tenta ser uma coisa bastante regional, com muita comida regional. Eu acho que esse tanto resgate quanto manter tudo isso, eu acho muito importante. E, mais uma vez, obrigado a todo mundo aí que participou, e eu já estou esperando a Elise me falar quando vai ser a próxima data. Obrigado você pela presença, Paulo. Doido para experimentar a sua comida. Próxima vez que a gente for em Muriaé, eu e a Patrícia vamos querer experimentar o seu tempero. Vai ser um prazer para mim poder receber vocês aqui. Pode ter Patrícia, certeza. E esse creme de legumes aí, que delícia! Você viu? Compartilhei aí, gente. Então, bom demais, né? Vou aproveitar e vou falar aqui um pouquinho. Para além do tempero, né, eu acho que isso é uma... Deixa eu botar aqui a câmera. Ai, peraí, gente. É isso, consegui voltar, mas consegui desvoltar. Então, para além do tempero, né, eu acho que tem essas indagações aí que o nessa questão o que substituir, né, e que tem essa dificuldade mesmo, né, inclusive porque a gente tem isso culturalmente de que, por exemplo, você não consegue fazer nada que se compare ao leite moça, né, ou então nada que se compare, sei lá, a outro produto aí que as pessoas usam muito, né, mas eu acho que o grande desafio nosso, e principalmente com esse festival, né, é a gente pensar, né, e repensar sobre essa questão do alimento que está aí na cidade também, né, e que está um alimento que está em todas as cidades, qual que é a sazonalidade dele, né? Eu entendo que essa vida de cozinheiro, assim, é um corre danado, né, eu já tive restaurante, eu sei que é uma loucura dos infernos, meu Deus, é um trem de doido. Mas acontece que acaba que é também um desafio político mesmo, da gente pensar essa comida sobre uma perspectiva em que a gente possa trazer elementos fundamentais aí, que são da nossa raiz, da soberania alimentar, né, de uma política alimentar, né, o que significa isso da soberania alimentar? É você se alimentar dignamente, sem veneno, né, podendo comer o que você tem que comer e sem que a indústria alimentícia opte pelo que você vai comer, mas sim você se tornando uma pessoa responsável pelo que você vai comer, né? E acho que um festival como esse, né, de Muriaé, é um desafio mesmo, no sentido da gente pensar as implementações de política dentro do campo das políticas públicas, dentro do Parece que a Patrícia travou, gente. Vocês estão ouvindo ela? Que eu não estou ouvindo mais.
Não estou ouvindo mais não. Agora eu não estou ouvindo mais não. Colocada do ponto de vista comercial, mas deu também uma travada, colocada do ponto de vista material. Hã? Deu uma travadinha e a gente perdeu as últimas frases. Então, o que eu quero dizer é que é um desafio político mesmo, né, para o Festival de Muriaé, pensar como lidar com essa questão da alimentação, né, dentro do festival, né, e no sentido, assim, de valorização da zona rural, da zona urbana, né, o que essas pessoas tenham a dizer sobre essa memória, sobre esse patrimônio, que às vezes ela nem tem a dimensão de que essa comida é uma comida do patrimônio, é uma comida da memória dela, né? Eu acho que tem sido um desafio dos festivais, que é implementar políticas, né, de valorização e reconhecimento dessas comidas, no sentido da gente achar qual que é o caminho para a gente fazer com que as pessoas saiam dessa contaminação, né, da industrialização, da comida industrializada, ultraprocessada, né, eu acho que é um desafio. E os festivais têm tido esse papel, né? Eu, enquanto cozinheira, enquanto pesquisadora, tenho, de certa forma, me debruçado nessas questões, né? Porque comer bem é um direito de todo mundo, né? E comer sem agrotóxico é você estar dentro de uma perspectiva da soberania alimentar, né? Você saber o que você vai comer. E aí é isso, gente. Mas adorei o trabalho, né? A oficina do Flávio é linda demais, com muitas dicas preciosas, muito o que aprender mesmo, né? E eu digo que o Flávio, ele é uma pessoa super especial aqui no cenário da culinária belo-horizontina, né, tem um entendimento e sabe aonde, de certa forma, aonde encontrar a boa comida, né, eu falo que ele é um glossário aqui, no sentido de estar apontando mesmo, assim, quem é quem, como que essas pessoas fazem essa comida, que sabor que tem isso, e o mais curioso é que não está nesse campo de uma cozinha elitizada, né, gourmetizada. Então, assim, é muito bom trabalhar com ele nesse sentido, porque eu aprendo muito com ele, né, mas é isso, gente, muito obrigada aí, Elise, pela oportunidade, pelo chamado, né, e vocês podem sempre contar comigo, com as minhas pesquisas, com os meus trabalhos, né, estamos juntos e juntas. Queria que você encerrasse, Elise. Mais alguém tem alguma coisa para falar dos participantes? O povo está caladinho hoje. Queria que você pudesse encerrar, Elise. Eu só queria completar que eu segui a sugestão da Patrícia. Patrícia, agora é cerveja, mas eu justifico pelo calor, eu vou ter que comer o meu caldo agora. Então, eu sou obrigado a dar uma refrescada antes, senão não tem jeito. Eu tô aqui morrendo. Vamos tomar essa cerveja junto, qualquer dia desse. Essa cerveja. Verdade. Bom, o pessoal tá quietinho, né? Então eu vou falar. Gente, foi uma troca muito rica, né? De conhecimento e sabor. Assim, vocês foram sensacionais. Eu tenho notado cada vez mais, né, que as pessoas têm dado maior importância e valor ao resgate, né, das memórias e saberes da gastronomia. A gente tem visto isso aí no nosso cotidiano mesmo, né, cada vez mais. Foi um prazer imenso promover esse projeto e, claro, né, a nossa gastronomia. E não é que deu caldo, né? Deram vários caldos aí dessas oficinas, foi muito bacana. Espero, assim, que nós tenhamos, né, em breve uma nova oportunidade de nos encontrarmos, né? Trocarmos mais conhecimentos e mais receitas, né, da nossa gastronomia. Quero agradecer a todos os participantes e, de modo especial, né, a Patrícia e o Flávio, que prepararam essas oficinas com todo carinho para nós, né, com todo cuidado, tá? Vocês são super bem-vindos sempre que quiserem, que puderem.
espero, assim, que em breve nós possamos nos encontrar, né, pessoalmente, possamos realizar aí algum trabalho em conjunto de maneira mais próxima, tá? Se Deus quiser, que essa pandemia acabe logo, né, para a gente conseguir aí se aproximar um pouco mais. Eu acho que a gente pode dizer que até a próxima e que a próxima seja presencial. Né? Exato, é isso aí. Vamos pensar assim, né? Positivo. Vamos tomar essa cerveja juntos, né? E levar esse diálogo sobre o comer, sobre o alimento e sobre a comida mineira cada vez mais longe. Obrigado a todos vocês, gente, pela oportunidade, pela troca, né? Sintam-se acarinhados aí por essa comidinha, né? E no futuro vou prepará-la para vocês em algum local aí. Obrigadão e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado, associação. Obrigado, Flávia. Até mais. Até mais.